Bom dia, Deus! Eis-nos aqui, São Moreirão, mais uma vez, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, por essa aliança com cada um de nós. Obrigado por nos proteger de todo o mal. Grato. Fecha teus olhos, vou orar por você. Pai amado, Pai querido, assim como essa aliança, Pai, feita com cada um de nós, cura cada um, nos liberta, nos protege. Protege nossa mente, Pai, para que não haja mais depressão. Cura nossos corpos, para que podemos lutar sempre pelo Teu nome, amém? É o que te peço. Receba uma cura em nome de Jesus. Para ter amizade com Deus é muito difícil. Ele é quem escolhe. Confia nele. Ezequiel 48. E estes são os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Etlom, indo para Amate, até Azar-Enom, termo de Damasco. Para o norte, ao pé de Amate, terá Dan uma parte, desde o lado oriental até o ocidental. E junto ao termo de Dan, desde o lado oriental até o ocidental, Azer terá uma porção. E junto ao termo de Azer, desde o lado oriental até o ocidental, Naphtali uma porção. E junto ao termo Naphtali, desde o lado oriental até o lado ocidental, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde o lado oriental até o lado ocidental, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde o lado oriental até o lado ocidental, Judá uma porção. Junto ao termo de Judá, desde o lado oriental até o ocidental, será a oferta que há vez de fazer de 25.000 canas de largura e de comprimento de cada uma das porções, desde o lado oriental até o lado ocidental, e o santuário estará no meio dela. A oferta que é a vez de oferecer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e da largura de 10.000. E ali será a oferta santa para os sacerdotes, medindo para o norte 25.000 canas de comprimento e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura e para o sul 25.000 de comprimento. E o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E eles terão uma oferta, da oferta da terra, lugar santíssimo, junto ao limite dos levitas. Veja que hoje, em 2026, muitos profetas se desviaram. Trocaram Deus por homem, poder, dinheiro e bens. E os levitas terão, consoante ao termo dos sacerdotes, vindo 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão disto, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000 canas, as que restaram da largura, diante das 25.000, ficarão para uso comum, para a cidade, para a habitação e para arrebaldes, e a cidade estará no meio delas. E estas serão as suas medidas. O lado do norte, 4.500 canas. O lado do sul, 4.500. O lado oriental, 4.500, e o lado ocidental, 4.500. E os arrabaldes da cidade serão
para o norte de 250 canas, para o sul 250, para o oriente 250 e para o ocidente 250. E quanto aos que restou do comprimento consoante com a santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a oferta santa, com a possessão da cidade. E o que restou será para o príncipe, deste e do outro lado da oferta santa, e da possessão da cidade, diante das 25.000 canas da oferta, até ao termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, até ao termo do ocidente, correspondente às porções, será para o príncipe. E a santa oferta e o santuário da casa estarão no meio dela. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E, quanto ao restante das tribos, desde o lado oriental até o lado ocidental, Benjamim terá uma porção. E junto ao termo de Benjamim, desde o lado oriental até o lado ocidental, Simeão terá uma porção. E junto ao termo de Simeão, desde o lado oriental até ao termo ocidental, Issacar terá uma porção. Junto ao termo de Issacar, desde o lado oriental até o lado ocidental, Zebulon terá uma porção. E junto ao termo de Zebulon, desde o lado oriental até o lado ocidental, Gade terá uma porção. E junto ao termo de Gade, ao sul, do lado sul, será o termo desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao rio até ao mar grande. Esta é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel. E estas são as suas porções, diz o Senhor Deus. E estas são as saídas da cidade. Desde o lado norte, 4.500 canas por medida. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra e a porta de Levi outra. E do lado oriental, 4.500 canas e 3 portas, a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra e a porta de Dan outra. E do lado sul, 4.500 canas por medida e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra e a porta de Zebulon outra. Do lado ocidental, 4.500 canas e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra e a porta de Naphtali outra. 18.000 canas por medida terá ao redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está aqui. Veja que Deus constrói tudo, deixa tudo certinho. O homem é que destrói. Infelizmente, hoje em 2023, os homens estão querendo reeditar a Bíblia, reeditar o que Deus deixou certo. Estão mudando formas da religião, mudando formas de conceito, formas de agir, formas da igreja, e nisso aí está dividindo as pessoas. Estão fazendo com que os membros sigam mais a poder, dinheiro, a ideologia e menos ao Senhor Deus, que é coração, que é amor. Estão deixando de orar para que o próximo, que é aquele que deseja mal, que faz mal, é o que Deus veio buscar para poder pregar o mal com o mal. Então voltem para Cristo, Deus está aí te esperando. Recebam o pão da vida, essa aliança é para cada um de nós. Sejam todos abençoados.